como sempre se fez, como se faz em outros lugares também. Isso me parece, claro, daqui a pouco vamos ter que definir também o que é bem jurídico. Porque daí vão ter um problema gigante, porque não existe consenso nenhum sobre isso, e não existe em dolo eventual. O dolo eventual não dá para entrar. Não dá. Tem que tirar isso aí. Eu deixaria uma redação simples e aí tentaria, claro. Eu sei que o grande problema é a questão do trânsito, é o que preocupa a nós, né? E talvez levar essa discussão lá para a parte especial, reduzir. Acho que a regra não pode ser a submissão, o dolo eventual não pode se tornar uma regra no trânsito. A imputação a título de dolo eventual não tem que ser excepcional também. A regra das imputações é o dolo direto e excepcionalmente dolo eventual, mas isso é uma questão que não deve ser tratada. Eu acho que vai mal, né, nessa reforma, mas não acredito que vai ser tampouco alterado. Não sei, talvez o Paulo possa dar uma redação aí o Odoné fazer maiores considerações sobre essa questão do dolo, mas eu não entraria aí, sabe? Eu não entraria aí porque é um tema absolutamente nebuloso em direito penal. Não só a separação, é algo que, se fosse para definir, eu acho que teria que se pensar bastante, sabe? Teria que se chamar muita gente que tem escrito, o Paulo, por exemplo, tem escrito sobre o dolo e tem trazido doutrinas modernas sobre o dolo, tem tirado essa questão interna do dolo, que remonta a Descartes dentro para o direito penal. Isso aí, parece que eles ainda não assumiram, não conhecem ou não querem. Eu acho que talvez, se fosse para fazer isso, pois eu ia começar a trabalhar um dolo de maneira diferente, né? E é o que não vai acontecer. Mas aí o Doné vai explicar para nós o que se pode fazer nesse campo. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar essa primeira parte da conferência. O próximo tema abordado será dolo direto, dolo eventual e culpa. Quem vai falar sobre isso é o professor Odoné Serrano Júnior. O professor Odoné é doutor em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC aqui do Paraná e promotor de justiça. Então, professor Odoné, por gentileza. Eu vou ser bastante breve nas considerações iniciais, porque o tempo é um recurso escasso e muito valioso, vamos tentar utilizá-lo ao máximo. Por isso, eu cumprimento a Carolina Paladino, e em nome da Carolina, eu cumprimento todas e todos que estão na nossa plateia real e nossa plateia virtual nos assistindo. E também agradeço e cumprimento na pessoa do Paulo Busato a todos os integrantes desse grupo de pesquisa, de estudo, modernas tendências do sistema criminal, que é coordenado pelo professor Paulo Busato, cuja existência e atividade propiciou que eu e a Danúbia, graças aí também à contribuição do Paulo, que trouxe aqui para o Brasil e está divulgando um rico material sobre essa temática, estudar e aprofundar um pouco mais essas questões da diferenciação entre dolo e culpa. E hoje, com a reforma e com esse seminário de análise crítica dessa tentativa de reforma do Código Penal, surge o pretexto, a oportunidade de a gente também divulgar, tornar um pouquinho público os resultados dessa pesquisa que foi feita no interior desse grupo de pesquisa. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que a atribuição do cometimento doloso ou culposo de um fato penalmente relevante se dá num momento posterior, sucessivo a um juízo de imputação objetiva. Como a professora Priscila Placha Sá nos deu precisas explicações na manhã de ontem, entende-se por imputação objetiva a atribuição jurídica de um resultado
típico a alguém. Ou seja, é um tema muito próximo à da autoria, ou seja, quem é considerado autor de um fato típico. É, entre aspas, um juízo de causalidade que não é um juízo de causalidade naturalístico, mas um juízo de causalidade jurídico-penal guiado por critérios normativos. O que se verifica, então, buscando uma fórmula que sintetize o juízo de imputação objetiva, é a verificação se um resultado típico é a materialização, a concretização de um risco não permitido que foi voluntariamente criado pelo autor do fato. Destacado, portanto, as hipóteses em que o resultado ocorreu por mero acaso, caso fortuito, por motivo de força maior ou por fato exclusivo de terceiro, participar da investigação do dolo ou da culpa. É que o processo de imputação de responsabilidade criminal se estrutura por uma série escalonada de juízos. Juízos esses que são regrados por um sistema de normas, a que se denomina, no âmbito da doutrina, de teoria do crime ou teoria do delito. É, portanto, essa gramática, esse conjunto de normas, enfim, um regime jurídico que pauta, ou melhor, que deveria pautar, regulamentar a atividade do sistema criminal, de atribuir responsabilidade penal a alguém, hoje, pessoa física ou jurídica, de responsabilizar alguém pelo cometimento de um crime, é atividade de puni-lo. Um dos aspectos mais importantes, uma das dimensões mais importantes dessa gramática, que busca controlar racionalmente e, por isso, limitar o exercício do poder punitivo do Estado, é a diferenciação entre o cometimento doloso ou meramente culposo de uma infração penal. Uma distinção que não é apenas teórica, não é um rebuscamento de inteligência, mas tem efeitos práticos, na medida em que as penas previstas para um crime doloso, em geral, são mais intensas do que aquela estabelecida para um crime culposo, com a produção do mesmo resultado lesivo. E também porque, salvo previsão expressa, o crime culposo não é punido. Ele precisa de uma previsão expressa. É importante destacar que o ato de decidir, olhe, o verbo não é em vão, decidir, se a conduta foi dolosa ou culposa, também é um juízo de atribuição guiado por critérios normativos. Assim como não se trabalha em direito penal com uma mera causalidade física, o que levaria ao regresso ad infinito e não daria conta dos crimes comissivos por omissão, também decidir sobre a presença do dolo ou da culpa não pode ser trabalhado pelo legislador, nem pelos operadores do sistema de justiça criminal, investigadores, acusadores, defensores, julgadores, polícia judiciária, Ministério Público, advogado, juízes e tribunais, como um fenômeno psicológico, naturalístico, a ser descrito e comprovado no processo penal. Dolo e culpa não podem ser tratados pela dogmática, nem podem ser operados pela prática forense como um fenômeno psicológico. Dolo e culpa são formas de expressão de sentido, são significados diversos que um intérprete, alguém de fora, atribui a uma conduta. A rigor, como aponta Ramon Raguez e Valles, estou me referindo à sua obra O Dolo e Sua Prova em Processo Penal, a inacessibilidade não é acessível. O que ocorre em mente alheia implicaria, no plano da prática processual penal,
sempre em absolvições por falta de provas ou apenas condenações por crimes culposos. Quando previstas tais modalidades, ou seja, uma aplicação estrita da ideia segundo a qual somente seria legítimo condenar um sujeito por delito doloso quando se conseguisse averiguar determinados dados psíquicos, privados, internos, anímicos, que ocorreram no momento da realização do comportamento objetivamente típico, torna impossível qualquer condenação por delitos dolosos. Portanto, é imprescindível mudar um paradigma tradicional que vem construindo as elaborações legislativas e a doutrina penal. E qual que é um novo cenário que traz ganhos operacionais relevantes e importantes. Aqui me baseio nas contribuições do professor Tomás Salvador Vives Anton, da Universidade de Valência, magistrado do Tribunal Constitucional Espanhol, a partir da sua obra Fundamentos de Sistema Penal, de 96, vem defendendo uma maneira diferenciada de se conceber e aplicar as regras de imputação da responsabilidade penal. Essa nova visão toma por base cognitiva a teoria dos jogos de linguagem segundo Wittgenstein, passa pela teoria da ação comunicativa de Habermas, pelo interacionismo simbólico de Mead, pela teoria dos atos da fala de Austin, pela hermenêutica de Gadame, pode desembocar e desemboca nas contemporâneas teorias da argumentação jurídica. Me refiro principalmente a Robert Alexis e Friedrich Miller, por exemplo. O paradigma significativo, com a adoção de uma racionalidade prática, de inteligibilidade intersubjetiva, lastreada em um processo de comunicação, de expressão de mensagens, redobra as exigências de que as decisões jurídicas sejam devidamente motivadas, coerentes, pautadas em fundamentos consistentes, respeitando os limites dos signos na atribuição dos sentidos possíveis. E quando se fala em respeitar os limites dos signos para a construção dos sentidos, uma interpretação séria, fala-se não apenas dos textos normativos, ou seja, a reforma do Código Penal busca alterar o dispositivo, o enunciado. Texto e norma não se confundem. A norma é o resultado da interpretação. É algo que é estruturado nessa simbiose entre os fatos, que são reconstruídos como versão dos fatos pelos autores do processo, numa atividade estratégia de jogo, e o texto produzindo-se, portanto, a norma do caso concreto. Mas não são apenas os textos normativos que são objetos de interpretação. Também os fatos, e mais propriamente os comportamentos humanos sobre os quais incide a regulamentação jurídica, são objetos de interpretação. Nessa linha, o dolo e os demais elementos subjetivos do injusto, embora situados dentro da cabeça, da mente do autor da conduta, inacessíveis na qualidade de dados empíricos por via das provas judiciais, podem ser objetos de juízo de atribuição, de sentido, de significado, de uma comunicação, de uma mensagem que é transmitida a partir da interpretação de suas manifestações externas. Sendo assim, é a análise do contexto, do fato e de todas as circunstâncias, mostra-se decisiva para atribuir corretamente o significado relevante para o direito penal e a punição diferenciada conforme a prática do delito seja classificada, qualificada como dolosa ou culposa.
A perspectiva significativa de Vives-Zaton é normativa na medida em que abandona a investigação da realidade com base em parâmetros de ciência natural. Resgatando aquilo que o professor Fábio Bosa nos falou também na manhã de ontem. Abandona-se o paradigma da filosofia da consciência ou do sujeito e passa-se ao paradigma da intersubjetividade. Ao invés de descrever, o método significativo se propõe a interpretar a realidade por um prisma valorativo, à luz das normas sociais. Ou seja, o direito na qualidade de um saber situado em um contexto de relações humanas que se propõe a regular o convívio social na eterna busca do valor justiça, é pautado por uma racionalidade prática, cultural, argumentativa. Nesse prisma é que deve ser feita a valoração e a distinção entre dolo e culpa. Mas o que é dolo? O que é culpa? A professora Maria del Mar Dias Pita, titular de Direito Penal da Universidade de Sevilha, Espanha, partilhando dessa concepção significativa de Vives-Zaton, nos lembra que essa distinção entre dolo e culpa, ela está presente na nossa realidade, na nossa prática cotidiana. Um exemplo: qualquer pessoa tem reações diferentes quando recebe um soco direto na mandíbula, depois de uma discussão sem importância, por exemplo, com um companheiro de trabalho, ou quando na saída do escritório, um outro companheiro de trabalho esbarra nele, causando-lhe a mesma dor física. Poderia se perguntar ao ofendido, por que você teve uma reação diferente? Né? Por que você foi menos indulgente no caso do soco? Não obstante, a dor física que você sofreu foi a mesma. Ele responderá. E aí está o segredo, a chave. A mensagem que cada conduta transmite é diferente. Porque, no caso do esbarrão, ele me machucou sem querer. Logo, diferenciar dolo e culpa é algo que qualquer pessoa faz, ainda que intuitivamente. Fica desse exemplo também a seguinte lição: um direito penal democrático que quer ter legitimidade, que seja pautado na proteção e na promoção da dignidade humana, deve respeitar esse saber prático disseminado entre as pessoas. Não estou falando de verdade ontológicas, mas estou falando de consensos construídos culturalmente. A racionalidade jurídica deve absorver a racionalidade prática cotidiana. Portanto, não é possível acabar com a distinção entre condutas dolosas e condutas culposas. Não basta, para atribuir a responsabilidade penal, verificar se a pessoa criou um risco não permitido. É necessário sempre diferenciar, porque são situações diferentes de culpabilidade, se essa criação do risco não permitido, que se materializou no resultado lesivo, típico, foi dolosa ou culposa. Portanto, não pode também se acabar com o sancionamento mais severo das condutas dolosas em relação às culposas. É inadequado também trabalhar com o dolo deles purgando sua dimensão volitiva, como defendem algumas correntes doutrinárias, Wolfgang Frisch, Guten Jacob. E para se aprofundar nessas questões, eu sugiro a leitura de um artigo do nosso colega Rodrigo Leite Ferreira Cabral, O Elemento Volitivo do Dolo, que está publicado na revista Justiça e Ciências Criminais, número 4. Dolo é e sempre será consciência e vontade. É esse o saber social
da qual o direito penal legítimo não poderá escapar. E quais são os indicadores externos do elemento cognitivo do dolo? Pela concepção significativa, a dimensão do conhecimento do dolo é relevada pelo domínio de uma técnica, pelo entendimento e compreensão das circunstâncias fáticas. E aqui a minha fala vai linkar com a próxima fala que nós vamos tratar do erro, né? Pelo entendimento das circunstâncias fáticas, saber o que está acontecendo. Essas circunstâncias que cercam a relação causal e que influem nesse processo causal posto em marcha pelo autor do fato. Ou seja, são avaliados dados externos que permitem atribuir ao autor o conhecimento da criação do risco não permitido ao bem jurídico. Mas até aqui, conhecimento da criação de um risco não permitido ao bem jurídico não distingue dolo e culpa consciente. Em ambas as figuras há esse conhecimento da criação do risco não permitido. A diferença, portanto, entre dolo e culpa consciente encontra-se no plano volitivo. O dolo revela, aqui as palavras da professora Dias, o dolo revela, ou melhor, comunica, transmite o sentido de um compromisso do autor com o resultado lesivo e, portanto, de uma decisão de violar a vigência da norma jurídica e, igualmente, de afrontar a sociedade, que qualificou aquele bem como valioso para a convivência, tão valioso a ponto de protegê-lo por meio de uma norma penal. É a pretensão inibitória do direito penal, a chamada função de prevenção geral. Essa tríplice afronta à norma, à sociedade e ao bem jurídico não se manifesta na conduta de quem atua de modo negligente ou imprudente. O agir culposo é mais uma expressão de um erro, de uma desatenção, de uma falta de cuidado, não pondo em questão a vigência da norma penal, nem o valor, a importância do bem jurídico a ela protegido. Então, os diferentes significados explicam o castigo mais severo para as condutas dolosas e o mais brando para as condutas culposas, ou até a atipicidade penal de condutas culposas. E é isso que vai conformar a mensagem, o recado, a comunicação que se quer passar com a sentença condenatória com a aplicação da pena. A mensagem que se pretende passar ao autor do resultado culposo com a sanção penal é: doravante, daqui para frente, meu menino, preste mais atenção quando for realizar uma atividade perigosa. Observe o dever geral de cautela. E para obter esses resultados, esse puxãozinho de orelha, não é necessário um rigor excessivo no castigo impingido. Em comparação às penas para quem pratica dolosamente um crime, a resposta penal do autor do fato doloso deve ser mais contundente, sob pena de não ter o efeito de motivar o respeito ao bem jurídico tido como socialmente valioso. São essas as lições da professora Maria del Mar Dias Pita, e que nos dá uma segurança maior nessa diferenciação entre dolo e culpa. A interpretação do significado da conduta é feita pela leitura dos seus indicadores externos, dentro dessa gramática que rege o processo de imputação de responsabilidade penal. O intérprete deve encontrar e comprovar argumentativamente, ou seja,